Eu gostaria muito de falar sobre um aspecto que me preocupa bastante. Eu tenho percebido que em muitas igrejas, não só presbiterianas, mas outras igrejas, nós temos o que eu chamo de socialista funcional ou esquerdista funcional. O que seria esse esquerdista funcional ou esse socialista funcional dentro das igrejas? São aquelas pessoas que são crentes, são fiéis ao Senhor, que querem ter uma vida que agrade ao Senhor Deus, mas ela possui na sua mente impresso vários elementos do pensamento de esquerda. E ela, inclusive, defende essas ideias. E ela não se dá conta disso. Se você perguntar para ela, você é comunista? Não, de jeito nenhum. Você é socialista? Não, imagina. Você é marxista? De jeito nenhum, sou contra Marx, etc. Mas reproduz no seu discurso aquilo que a esquerda defende. E vale ressaltar que para os esquerdistas, e sobretudo aqueles que também podem ser chamados de revolucionários ou que possuem mente revolucionária, para ele tanto faz. O que ele quer, na verdade, é que as pessoas pensem como eles pensam. E aí, o que nós temos, na verdade, é um problema de cosmovisão. A cosmovisão desses crentes que são socialistas funcionais ou marxistas funcionais, sem saber, eles estão contribuindo para esse tipo de movimento ou esse tipo de ideologia. E isso é preocupante. A gente percebe pastores, líderes, e no discurso ele vai trazer então esses elementos que são elementos peculiares do marxismo. Por isso eu gostaria de trazer aqui alguns tópicos que são pontos defendidos pela maioria desses socialistas funcionais. E, ao mesmo tempo, eu quero mostrar que é absolutamente incompatível um crente sincero, um crente fiel, defender qualquer ponto da esquerda. Então, não há como, não há a menor possibilidade de se defender esse tipo de posicionamento. E eu quero, então, aqui trazer para vocês 5 pontos, e eu vou citar cada um e explicar. Existem outros mais, muito mais. Estudar sobre o marxismo é um campo muito vasto, e eu explico por quê. Porque o marxismo ele tem uma característica que tem feito com que ele sobreviva com tanta força ao longo de tantos anos e tantas décadas, que é a readaptação. O marxismo ele é como um vírus, é um vírus que se readapta. Então você tem ali um ambiente, aquele ambiente começa a ser hostil a ele e ele se readapta e ele vai se readaptando e ele então vai se ajustando e mantendo o seu posicionamento. Então, vamos lá. Por que que para um cristão é impossível ser um socialista? Primeiro, porque o socialismo, ele defende aquilo que nós poderíamos chamar de uma bondade intrínseca no ser humano. O revolucionário, ou aquele que possui uma mente revolucionária, ele vai acreditar que todo ser humano é bom. E o que corrompe este ser humano é o capitalismo. O capitalismo, na verdade, é o grande elemento, é o grande bicho-papão que vai corroer e vai adulterar o coração e a mente deste ser humano. Esse pensamento, ele não é de Karl Marx. Karl Marx não é aquele que construiu esse tipo de ideologia. Essa ideologia ela é construída ali no período da Revolução Francesa. Foi Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, que construiu esse tipo de teoria. É por isso que ele escreveu um livro chamado Contrato Social. O que é um contrato social para Rousseau? Contrato social é quando o indivíduo ele abre mão das suas liberdades particulares, ele abre mão das suas propriedades, ele abre mão das suas posses e ele abre mão de si mesmo, se doando e doando tudo para um bem maior.
E o que é esse bem maior? É o coletivo. Então, o coletivo é que vai agora ser o alvo dessa atitude do indivíduo. Ele abre mão da sua individualidade. O individualismo, ele estava sendo debatido de maneira muito forte no século XVIII. E o que ocorre é que Rousseau e tantos outros, vamos dizer assim, pré-socialistas, eles diziam que era necessário, como os indivíduos eles estavam ali solitários, o indivíduo era como uma totalidade em si mesmo, era um indivíduo, ele era um universo em si mesmo. Então, para que ele pudesse ser conectado com o outro, com o próximo, ele precisava de uma amálgama. E essa amálgama, então, era o Estado ou era o processo revolucionário. Por que é tão importante para o esquerdista acreditar que o homem é bonzinho, que o homem é bom? Ele naturalmente, e essa palavra é uma palavra muito utilizada nesse período, a natureza, então essa natureza humana, por que Rousseau dizia que é uma natureza boa, é uma natureza honesta, é uma natureza solidária? Porque eles diziam que o selvagem, ou seja, o homem no seu estado natural, no seu estado selvagem, ele demonstrava isso. Inclusive, ele até utilizava estudos ou pelo menos a visão que se tinha de grupos selvagens, quando ele percebia que nessas aldeias e nessas tribos não havia ali empresário, não havia ali dono de grandes terras, todos ali viviam numa comunidade. Então ele percebe que esse homem ocidental ele precisaria retornar a esse status. Então, acreditar que o homem é bom é fundamental para a utopia. Utopia, na mente revolucionária, é o alvo final. Tudo que um socialista ou uma mente revolucionária faz visa alcançar essa utopia, alcançar esse fim. É por isso que, para um socialista, sim, é possível nós termos no futuro uma sociedade sem classe, uma sociedade sem exploração, uma sociedade onde todos vão viver harmonicamente, onde não haverá diferença. Então, nesse aspecto, eles acreditam que aplicando a revolução, eu vou falar um pouquinho sobre o que seria essa revolução, para esse tipo de mentalidade revolucionária, aplicando a revolução, você vai chegar à utopia, a esse mundo perfeito, a este céu. Veja que, já no primeiro ponto, nós temos dois aspectos que contrariam, que desrespeitam, que descredenciam o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Porque nós sabemos que pela Escritura Sagrada, o ser humano ele é depravado, e é uma depravação total. Ele é tendente ao erro, ele é tendente ao pecado, ele é tendente ao mal. Portanto, o homem, ele não é um ser inocente corrompido por um sistema, que no caso de Rousseau era a propriedade privada, no caso de Karl Marx seria o capital, o monopólio do capital. Não. Nós acreditamos que o ser humano ele é depravado. Por isso, eu faço a pergunta para vocês. Se nós acreditamos que o homem ele é depravado na sua natureza, é possível nós termos no futuro uma utopia? É possível nós termos uma grande sociedade global onde não existirá mais exploração, não existirá mais erro, não existirá mais nada, não existirá sequer diferenças? Vocês acreditam nessa possibilidade? É claro que não. É por isso que para nós, quando nós cristãos olhamos para o futuro, o nosso futuro está na eternidade, está na cidade celestial. Não está aqui, não está nesse mundo, não está nessa esfera. Inclusive, essa esfera será destruída pelo poder de Cristo no grande julgamento. E os ímpios que não foram alcançados pela graça vão padecer eternamente. Mas a mente revolucionária, ela não só não nega, como ela persegue esse tipo de visão, ou seja, essa visão de que haverá um céu após a morte. É por isso que Karl Marx dizia que
a religião, e ele está se referindo ao Evangelho, não esqueça isso, é o Evangelho, é Cristo. Ele diz que a religião é o ópio do povo. Ele vai dizer que essa linguagem de um céu no futuro e de uma vida após a morte, ele fala, isso daí é só para enganar, isso é só para preservar esse que ele chamou de proletário nesta condição. Então vejam que se alguém defende postulados da esquerda, postulados do socialismo, ele está contribuindo para esse tipo de visão. Que visão? A negação do homem depravado e a negação de um futuro com Cristo na eternidade. A segunda característica que eu quero trazer aqui do pensamento de esquerda e que certamente é absolutamente incompatível com a Escritura Sagrada é aquilo que nós poderíamos chamar de divinização do Estado. A mente revolucionária, a mente esquerdista, ela acredita na importância do Estado. E esse Estado seria... Por que é importante para ele o Estado? Porque o Estado é o guardião deste coletivismo. A mente esquerdista, ela é coletivista. Ela não pensa nos indivíduos, nem nas esferas sociais. Mas, afinal, eu quero falar um pouquinho sobre isso na nossa conclusão. Mas ele acredita que a verdadeira sociedade é aquela que é absolutamente coletiva. E, nesse sentido, o Estado, então, ele entra como esse elemento de coletivização. O Estado é que vai proporcionar essa unidade social. E aí o que acontece é que eles vão substituir o Senhor Deus. Veja só que coisa interessante. Vai substituir o Senhor Deus e vai substituir a autoridade familiar. Qual é a autoridade familiar? Em primeiro lugar, o homem, que é o cabeça da casa, a mulher, que é auxiliadora, pai e mãe. Então ele vai quebrar isso daí na mente da criança, do jovem, do adolescente e vai transferir isso para o Estado. É por isso que o Estado ele interfere na criação das crianças. Você certamente já ouviu falar na lei da palmada. O que é a lei da palmada? A lei da palmada é o Estado entrando dentro dos lares e determinando como que as crianças elas devem ser educadas. É por isso que, para esse tipo de mentalidade, é obrigatório a criança sair da sua casa e ir para a escola. Por quê? Porque é na escola que ele vai, de fato, aprender sobre a mente revolucionária, sobre o pensamento crítico contra todo o estado de coisa. E aí há uma substituição direta, porque se o Estado se impõe como substituto dos pais, por isso nenhum esquerdista vai concordar com o homeschooling, por exemplo, que é aquele processo em que os pais é que ensinam a criança, criam um currículo para ele e ensina. Tem a liberdade de ensinar ao seu filho o que eles acham convincente, são contrários a isso. Não, o filho tem que sair e ir para a escola. Por quê? Porque é na escola, é na educação que nós temos esse processo de divinização. E infelizmente nós brasileiros, como nós estamos poluídos nessa questão, e como de fato o Estado ele tem tomado a posição do Senhor Deus. Não é mais o Senhor Deus sobre a sociedade, mas é o Estado sobre a sociedade, e ele é aquele que vai provisionar todas as necessidades. Vamos fazer um teste com relação a isso, para que vocês percebam como que a nossa mente é uma mente voltada para essa divinização do Estado. Vamos fazer um teste. Se eu dissesse para você que educação não é responsabilidade do Estado, que saúde não deveria ser responsabilidade do Estado, que habitação não deveria ser responsabilidade do Estado, que em calamidades o auxílio à população que sofre a calamidade, né? Sofre, vocês aí de Minas Gerais, inclusive, tiveram duas grandes tragédias muito tristes, né? As barragens que romperam e muitas pessoas foram atingidas, e
e muitas famílias foram destruídas. Se eu dissesse para você que o Estado não deveria ajudar financeiramente essas pessoas, percebe? Eu posso estar errado, mas eu posso afirmar que existem pessoas aí que estão me ouvindo dizendo que absurdo. Não, de jeito nenhum. O Estado tem que dar saúde, o Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar moradia. Em tempos de calamidade, o Estado tem que ajudar. Perceberam? O Estado, ele assumiu o posto do Senhor Deus. E aí é interessante, porque quando nós temos esse tipo de mentalidade, essa mentalidade estatal, totalitária, nós vamos perceber que o Estado ele rouba da sociedade o privilégio da solidariedade. Quando o Estado ele assume cuidar das pessoas, quando o Estado ele assume ser o grande salvador em catástrofes. Por exemplo, agora a gente está percebendo, não é? Nesse momento de coronavírus, o Estado votou R$600 de ajuda. Então, quando isso acontece, o que de fato nós temos por trás? O Estado ele está roubando a possibilidade da solidariedade dentro da sociedade. Edmund Burke é considerado como um dos fundadores do conservadorismo. Em inglês, ele escreveu um livro, chama Reflexões sobre a Revolução Francesa. Foi uma carta que ele escreveu, mas só que ali nós temos todos os elementos do que nós chamamos de uma dogmática ou de uma teoria conservadora, e ele é responsável pela consolidação desse movimento social, histórico, que é o conservadorismo. E certa vez perguntaram para ele, no caso de calamidade, por exemplo, você tem uma calamidade pública, né, um terremoto, um tsunami, uma barragem que quebra, enfim. Perguntaram para ele se, nesse aspecto, se o Estado não deveria assumir a ajuda. E a resposta dele é peremptória, é categórica, não. Na verdade, todo o auxílio em calamidade deve vir da própria população. Então, quando nós temos momentos difíceis, momentos de fome, as esferas sociais elas precisam se organizar para auxiliar as pessoas. As igrejas, as empresas, as associações, aqueles que são ricos, aqueles que possuem bens financeiros, eles devem se unir e eles devem auxiliar a sociedade. Isso não deveria ser papel do Estado. Mas percebem, não sei se vocês concordam comigo, mas percebem como isso soa estranho? Como assim? Como que o Estado não vai ajudar? Como que o governo não vai ajudar pessoas necessitadas? Isso mostra resquícios desta visão da esquerda, essa visão da divinização do Estado, onde ele assume tudo na sociedade, ele controla todas as pessoas e vemos nele aquilo que deveríamos ver no Senhor Deus como o providente, aquele que provisiona para a nossa vida, para a nossa necessidade e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a solidariedade dentro da sociedade, as pessoas se ajudando mutuamente. Sabe por que isso é tão escasso? Porque o Estado, ele embotou, ele roubou isso da sociedade. É claro que, como o homem tem o coração depravado, é muito mais cômodo para ele cobrar do Estado. Só que as pessoas se esquecem. Quanto mais Estado, mais imposto. Quanto mais Estado, mais ele vai retirar dinheiro da população para manter, obviamente, todas as suas regalias. E uma coisa que a história tem mostrado, eu desafio qualquer um a olhar para a história e negar o que eu vou dizer agora. Quanto maior o Estado, maior é a corrupção, maior é o enriquecimento ilícito. Porque é óbvio, você tem esse dinheiro e para a mentalidade esquerdista, dinheiro surge, o Estado produz alguma coisa. O Estado não produz nada. Ele vive de imposto. Então, quanto maior é esse Estado,
o massacre sobre a sociedade é muito maior para manter toda essa engrenagem. Eu faço uma pergunta para vocês. Já pensaram se todo o governo brasileiro, federal, estadual e municipal, se concentrasse apenas em segurança pública? Pensem aí. Só nisso. Imaginem como os impostos seriam drasticamente diminuídos e como nós teríamos, de fato, uma segurança efetiva. E é claro que, ao olharmos para a Escritura Sagrada, nós vamos perceber que Paulo fala sobre isso. Em Romanos 13, quem quiser ler, ali temos a revelação de Cristo pelo seu Espírito ao apóstolo, mostrando o papel do Estado, que é o magistrado civil. A nossa confissão de fé, inclusive, na nossa tradução, utiliza essa expressão magistrado civil. O magistrado civil é porque são ministros de Deus. Para quê? Para louvar o homem de bem e castigar o homem mau. Para isso o Estado foi instituído. O Estado, na verdade, é uma esfera mecânica dentro da sociedade. Mas, por ser mecânica, não significa dizer que não venha de Deus. O Senhor Deus instituiu o Estado. E Ele institui o Estado, uma força mecânica, para simplesmente refrear o mal dentro da sociedade. Mas a mente esquerdista, não. O Estado ele tem que assumir todas as coisas. E como nós reproduzimos esse tipo de discurso? A terceira característica que eu quero trazer aqui, nessa palestra, eu diria que até introdutória, pensando nesse socialismo funcional dentro das igrejas, é que o pensamento de esquerda, ele celebra, ele obriga e ele se baseia na rebelião e no enfrentamento. Isso é triste, porque para a mente revolucionária é necessário você enfrentar. E você enfrenta, sobretudo, aqueles que possuem autoridade. Eles enfrentam justamente para levar a cabo a sua ideologia. Ora, vejam, por que o socialismo nunca deu certo? E por que ele jamais dará certo? Por quê? Sabe por quê? É simplesmente porque a mentalidade humana ela é propensa para a liberdade. E aí, quando nós falamos isso, nós vamos descobrir que é impossível, vejam, impossível termos na sociedade liberdade e igualdade. Quando eu falo igualdade, eu não estou falando daquela igualdade perante a lei. Não, essa deve existir. Todos são iguais perante a lei, tranquilo. Aí é a função do Estado mesmo. O Estado exercer a sua função como ministro de Deus. Mas eu falo igualdade, pensamento, igualdade em termos de possessão, né, de posses, igualdade em termos de estilo de vida. Ou seja, o socialismo, ele força essa igualdade. Só que a mente humana não aceita isso. Daí o movimento socialista ser tão violento e matar tantas pessoas. Ele tem que matar, ele tem que impor o medo, ele tem que impor o enfrentamento. Para a mente esquerdista, o importante é o enfrentamento, é a rebelião. Por quê? Porque para eles, de qualquer matiz esquerdista, o importante para eles é a desestabilização brutal da sociedade. Porque uma sociedade totalmente desestabilizada por conta de movimentos de rebelião, de enfrentamento, de militância, ficam todos assim, embasbacados, e aí então você tem a vinda de algo, como o próprio Estado, né, a partir de um partido político, que vai agora dominar e vai exercer então a paz social. Então vejam, isso é bíblico? A Escritura Sagrada diz que nós temos que ser absolutamente rebeldes com tudo e com todos? Nós temos um texto na Escritura Sagrada que diz: a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades.
A nossa luta não é contra o capitalista. A nossa luta não é contra o burguês. A nossa luta não deve ser contra os ricos, porque eu estou ressentido. O pensamento de esquerda, ele se alimenta do ressentimento constantemente. E isso vai à exaustão. Vai à exaustão, isso não para. Todo esse ressentimento que, obviamente, tem criado essa divisão social que temos visto aí, promovido pelo pensamento de esquerda e pelo ódio da esquerda. Esse ressentimento, então, faz com que as pessoas elas odeiem o outro porque é mais rico, porque tem mais dinheiro. Eu pergunto, a Escritura Sagrada ensina isto? Não. Quando o Senhor Jesus tratou sobre riqueza, ele não colocou a riqueza como um mal moral em si mesmo. Não é. Ser rico não significa dizer que você está ali vivendo uma malignidade moral. Não. É claro que Cristo, assim como toda a Escritura, trabalha o coração do homem. O depravado. Ele pode ser um Rockefeller, como ele pode ser aquele andarilho na rua. O coração dele é orgulhoso. E os ricos, na verdade, o ímpio, sobretudo, ele tem essa falsa segurança na sua riqueza. E aí o Evangelho combate isso. Então veja, o Evangelho não combate os ricos porque são ricos, mas combate porque a grande maioria são egoístas, são orgulhosos, soberbos, e esse pecado não é um pecado particular dos homens, das pessoas ricas, mas é um pecado que acontece na vida de qualquer indivíduo, que não tenha, obviamente, o temor do Senhor, não tenha o Espírito de Cristo para ajudá-lo a obedecer à lei de Deus. Então, ao olhar para o Evangelho, vamos perceber que ela não ensina a rebelião, pelo contrário, ensina a submissão. A submissão que inicia como exemplo no céu. Cristo, funcionalmente, veja bem, funcionalmente, ele serve ao Pai. O Pai está por cabeça de Cristo. O que isso significa dizer? Significa dizer que Cristo é o cabeça do homem, que o homem é o cabeça da mulher, e que na sociedade nós temos o Senhor Deus concedendo poder, porque todo poder vem de Deus, o Senhor Deus concedendo poder às pessoas, seja poder monetário, político, econômico, seja o que for. E a Escritura Sagrada não nos ensina a nos rebelar contra eles, porque a Escritura Sagrada não promete um mundo melhor. Não promete. Pelo contrário, afirma que nós vivemos as dores de parto até a vinda do Senhor Jesus, quando todas as coisas serão julgadas e quando este mundo será destruído. Então, isso torna absolutamente incompatível o pensamento de esquerda e a cosmovisão bíblico reformada. O penúltimo ponto que eu quero trazer aqui, vamos lá, para a gente não se perder, né? Quais são os pontos que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, a esquerda acredita que o ser humano ele é bom intrinsecamente, né? Daí, olhar para o futuro e ver que a utopia ela é possível. Percebemos que isso é absolutamente contrário à Escritura Sagrada. Em segundo lugar, a divinização do Estado. Então, eles substituem, retiram o Senhor Deus e colocam o Estado. E o Estado agora vai provisionar tudo: educação, saúde, habitação, ajuda financeira na época de calamidade. Ele vai fazer isso, né? A sociedade ela perde, inclusive, o seu espírito de solidariedade. O terceiro ponto que nós vimos é a rebelião e o enfrentamento. Não se enganem, mas o pensamento de esquerda ensina, por exemplo, os adolescentes a se rebelarem, aos filhos se rebelarem contra o pai. Isso não só é oficial em países como a Coreia do Norte, hoje em dia, né? Coreia do Norte, China, onde o filho tem que, inclusive, denunciar os seus pais caso ele esteja contrário ao partido, né? Que é o Estado, mas mesmo na nossa sociedade, a mentalidade de esquerda, a mentalidade revolucionária ensina o enfrentamento. É por isso que hoje a esquerda, ou a chamada nova esquerda, ela não lida mais com essa separação entre proletário e
capitalista e burguês. Não existe mais essa divisão apenas. A divisão é homem contra mulher, hétero contra gay, indígena contra o ocidental, o negro contra o branco. E aí você percebe que há uma fragmentação social. E essa fragmentação social, ela vem exatamente em criar esse espírito de rebelião. Eu pergunto para vocês, meus caros jovens, isso é bíblico? Isso está na Escritura? Isso glorifica o nosso Cristo? Glorifica ao Senhor esse tipo de posição? Ou seria exatamente o contrário, aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina? A Escritura Sagrada nos ensina a submissão às autoridades. E é daí que nós percebemos a incompatibilidade. O penúltimo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, falando um pouquinho, introdutoriamente sobre essa mentalidade esquerda, essa forma de pensar, é que a esquerda ela tem um desprezo absoluto pelo passado. Ela vai dizer que o passado é o grande mal da mentalidade humana. É aquilo que eles vão chamar, isso vem lá da Revolução Francesa, é aquilo que eles vão chamar de antigo regime. É por isso que para o pensamento de esquerda, ser conservador é estar preso ao passado. E, portanto, isso é um mal na sociedade. Para a esquerda, você ser um cristão significa dizer que você está preso ao passado. Nós estamos presos a verdades eternas. É por isso que nós afirmamos que a mulher tem que ser submissa ao homem. E não há nada que mude isso. Não há absolutamente nada que possa reverter isso. Nós aprendemos pela Escritura Sagrada que os crentes eles deveriam ter muitos filhos. Porque o Senhor Deus diz, crescei e multiplicai-vos. E nada pode, nenhum discurso, seja econômico, político ou qualquer outro, vai destruir essa visão. E aí, só um parêntese, só para vocês perceberem que o pensamento de esquerda mancomunado ao movimento globalista, o movimento globalista são esses que tratam de meio ambiente, como a Greta Thunberg, aquela coisa toda. Esse globalismo, por exemplo, ele celebra pela diminuição populacional. Por isso eles incentivam o aborto, eles incentivam o uso de anticoncepcional, porque você tem que ter menos filhos, você incentivam a união de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque eles não querem o crescimento populacional, eles querem a diminuição. E o pensamento de esquerda está muito voltado a isso, porque diminuindo a população você evita esse caos, segundo ele, causado pela grande explosão populacional. Mas esse desprezo pelo passado, então, cria o que eles chamam de antigo regime. Então, para a esquerda, tudo que é passado não presta. Vou dar alguns exemplos para vocês. O que é passado para eles? É a família tradicional. É você conceber família como um pai, uma mãe, os filhos, e você pode ali eventualmente ter um avô, uma avó, um tio, um primo, essa família tradicional. Eles têm ojeriza a esse tipo de visão. Outra coisa, quando nós determinamos a partir da Escritura Sagrada, sendo a Escritura não corroborada, mas tendo de fato a confirmação, essa é a palavra que eu queria, tendo a confirmação na própria biologia, dizer que as pessoas nascem homem ou mulher e que as pessoas têm sexo. Isso para eles eles não suportam esse tipo de discurso. Por quê? Porque vivemos outros momentos. Você tem um progresso, você tem uma modernidade, você tem inclusive uma mudança na linguagem, que isso já daria uma outra live, nós falarmos sobre a questão da linguagem, ou como George Orwell, no livro 1984, ele chama de novilíngua, O cara lá em 1928, ele já tinha essa percepção, um gênio, diga-se de passagem. Mas esse desprezo pelo passado é desprezo por todos os valores do passado. Por isso que nós temos toda uma perseguição contra, inclusive, o Evangelho. Porque o que o Evangelho defende? A heterossexualidade.
defende a fidelidade, defende a família, defende os valores intrínsecos à lei moral de Deus. Está tudo lá. E, obviamente, quando nós tomamos os 10 mandamentos e contrastamos com o marxismo, mas não tem como. Você vai perceber toda a lei do Senhor, uma por uma, ela será atacada impiedosamente pelo pensamento de esquerda. Então eu pergunto, como é que eu posso, como crente, quando o passado para mim é algo tão fundamental? Aliás, meus caros jovens, você sabe por que tem muito crente que olha para os símbolos de fé, né, de Westminster, olha para a nossa confissão, olha para o breve catecismo, olha para o catecismo mais e diz assim, isso é que coisa que nada, rapaz. O cara quer um negócio que foi escrito há séculos atrás. Perceberam a linguagem? O desprezo pelo passado. Quando, na verdade, nós deveríamos nos apegar mais e mais à Escritura Sagrada, nos apegar mais e mais na trajetória fiel, né? É bom que se diga isso, fiel da igreja nos nossos pais do passado. Eu acredito que os mais próximos a nós são os nossos pais puritanos. E eles têm muito a nos ensinar, porque eles estavam arraigados ao passado. E estes ao passado, obviamente, convergindo todos para a Escritura Sagrada, valores que são colocados lá no Éden, valores que são colocados lá em Gênesis, no início do mundo, no início da criação, no início da raça humana, nós defendemos até hoje. Mas a mente esquerdista diz que não, isso é ultrapassado. Não deve ser assim. Hoje vivemos outros tempos. Percebem a sutileza que muitas vezes, sem querer, somos até crentes fiéis, estamos defendendo valores da esquerda. E o último ponto, para não cansá-los muito, é que o pensamento de esquerda, na sua essência, é uma religião. É uma religião. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, não sei se todos vocês sabem. Eu não sou muito de fazer propaganda do meu canal, eu fico um pouco constrangido com isso, mas enfim, eu tenho um canal no YouTube, Alfredo de Souza. Na verdade, não é um canal para autopromoção, mas é um canal que tenta levar esse tipo de discurso, sobretudo para as igrejas, para que as pessoas acordem e deixem de ser socialista funcional ou marxista funcional. E eu tenho lá um canal onde eu falo que o marxismo é uma religião. Algumas pessoas dizem assim, nossa, Alfredo, como é que você descobriu isso e tal? Não descobri nada, isso não é meu, não. Eu não tenho capacidade para isso não, pessoal. Isso aí é dito, desde muito tempo. Intelectuais que eram contrários ao pensamento de esquerda, ao coletivismo, ao socialismo, já dizem isso. Tem um autor chamado Eric Voegelin. Ele é um filósofo cristão, conservador, alemão. E ele tem uma obra, uma magnum opus, como nós chamamos, né, uma obra extensa. Ele era historiador, ele era filósofo e historiador, onde ele mostra a trajetória desde a Idade Antiga até o momento em que ele viveu, onde ele vai demonstrar que não importa se defende o deísmo, o ateísmo, o agnosticismo, ele vai dizer, tudo se baseia na religião. E ele vai dizer que a religião, essa religião é a religião agnóstica, inclusive ele prova isso, ele vai mostrar marxismo, positivismo, estruturalismo, ele vai mostrar que esses movimentos intelectuais estão baseados numa religiosidade pagã gnóstica. Então, o que nós vivenciamos é o gnosticismo. É excelente. Ele tem um livro chamado Hitler e os Alemães, mas é um primor. Ele vai mostrar toda a construção do nazismo a partir dessas percepções de uma religião pagã. Então, o marxismo é uma religião pagã. E como religião, ela se coloca como
a grande inimiga do cristianismo. Sim, meus caros. O socialismo, ele não está interessado nem um pouco no cristianismo. Ele só se interessa pelo cristianismo quando ele deturpa a teologia para o seu bel prazer. Como, por exemplo, acontece na teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia marxista. Mas é teologia aquilo? Nunca. Nunca foi. Não há a menor possibilidade de uma teologia marxista, de uma teologia socialista. Não há. Não tem como você fazer isto. E quando eu defendo pontos da esquerda, né, e eu fiz aqui alguns exercícios com vocês, né, fui bem provocativo nesse sentido, quando eu faço isto, eu estou defendendo uma religião. E aí eu me lembro aquilo que Cristo disse. Ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Gente, jovens, mocidade, isso é muito sério. E eu quero, inclusive, direcionar, sobretudo, para aqueles que estão na universidade. Não podemos servir a dois senhores. O que esses intelectuais de esquerda têm dito é mentira. Não há nenhuma conexão com a ideologia que eles defendem e a realidade. Seja a realidade palpável, seja a realidade da revelação das Escrituras Sagradas, não tem, meus caros, não há como. Por isso, quando eu penso, eu diria para vocês o seguinte, vocês... vamos supor, uma religião, né? Dizem que existe uma religião que é um tipo de satanismo, onde as pessoas adoram os demônios, enfim. Eu não tenho muitas informações sobre isso, mas me parece que existem algumas religiões que são totalmente direcionadas, que lidam com bruxaria, com feitiçaria, esse tipo de postura. Eu pergunto para você, como crente, você teria coragem de defender alguns pontos dessas religiões satânicas? Dizer assim, olha, não, eu não concordo com a religião satânica, mas tem alguns pontos lá que é bem interessante, né? Dá para defender. Você faria isso? De jeito nenhum. Pois a mesma coisa, em número, gênero e grau, nós podemos aplicar ao marxismo. O marxismo é uma religião. E não foram somente teólogos que afirmaram acerca disso. É porque a mente humana, toda a estrutura da mente humana, ela é religiosa. Ela sempre vai desembocar ou para a religião verdadeira ou para a religião da idolatria. Não existe uma terceira via. Não existe irreligiosidade na mente e no coração de quem quer que seja, até do ateu. Não tem. Ele sempre vai acreditar em alguma coisa e ele vai acreditar em um poder ou uma força que esteja conduzindo aquilo que ele acredita. Nunca se esqueçam disto. Portanto, a religião marxista, como a religião humanista, e todo humanismo é uma religião pagã, portanto, isso significa dizer que nós não podemos, de forma nenhuma, flertar com este tipo de pensamento, porque nós não podemos servir a dois senhores, porque se eu alegro um, eu vou levar o outro à ira, e vice-versa. Então, um crente que, mesmo sem saber, defende como um socialista funcional dentro da igreja valores do pensamento de esquerda, ele simplesmente está afrontando ao Senhor. É sério, pessoal. Isso é muito sério. O que eu estou falando aqui não é só uma percepção acadêmica, uma percepção teórica. Não, eu estou falando de uma coisa muito séria. Eu estou falando de algo que nós precisamos repensar. É por isso que nós reformados, nós defendemos a cosmovisão bíblico-reformada, onde a minha visão de mundo deve ser a visão que está concernente à Escritura Sagrada. Houve no passado alguns teólogos que trabalharam isso, tanto teólogos católicos, que não é muito do nosso interesse aqui, como teólogos protestantes e inclusive reformados. Onde, por exemplo, ele vai dizer que a sociedade ela não está dividida em só indivíduos ou só coletivismo. Não. Vai mostrar que a sociedade ela está dividida em pequenos espaços ou esferas sociais.
Algumas pessoas equivocadamente têm dito que a origem dessa visão das esferas sociais está em Kuyper e Doivert, né? Que são discípulos de Van Prinsterer, mas é um equívoco. Essa discussão já acontece, você vai perceber escritos filosóficos da Idade Média que já trabalham essa concepção. Na modernidade você tem vários filósofos que trabalham isto, essa questão das esferas. Tem um filósofo e um estadista chamado Louis Ambrose de Bonald. Ele foi um conservador francês, católico, né? Ele não era cristão. Sim, cristão ele se dizia ser, mas ele não era protestante, reformado, né? Ele não fazia parte desse círculo como Althusius, como Prinsterer, como Kuyper, como essa turma toda aí. Mas ele vai falar, por exemplo, da defesa do que ele chamou de grupos sociais, onde ele dizia que a religião é um grupo social que não deveria sofrer interferência de nada, a família é outro grupo social que não pode sofrer interferência de nada, e o próprio Estado é também um grupo social, ou uma esfera social, ou um ambiente social, ou uma divisão social, e acima de todas elas está Deus. O Senhor Deus é que determina. Ele, e Louis de Bonald, é lá do século XIX, ele vai dizer, inclusive, que existe uma tentativa de se destronar a Deus em nome do que ele chamou de uma sociedade não constituída. Para Bonald, existiam dois tipos de sociedade. A sociedade constituída é aquela que vem de Deus, é aquela que está solidificada nos valores das escrituras sagradas, ou seja, uma sociedade cristã, e a sociedade não constituída. A sociedade não constituída para ele, é claro que ele, como monarquista, ele também faz uma crítica à visão da república, mas esse não é o ponto aqui, não é? Porque aí nós vamos ter aí a discussão entre protestantes e católicos, mas ele também diz que essa sociedade não constituída é essa sociedade construída a partir de uma mentalidade revolucionária. Van Prinsterer, por exemplo, ele tem um livro que se chama Revolução e Incredulidade. No livro ele vai dizer que a mente revolucionária é uma mente incrédula e que, olha só o que Prinsterer diz, ele diz que a solução para uma mente revolucionária, ou seja, uma mente marxista, uma mente socialista, é o Evangelho. O Evangelho ele vem como o único antídoto poderoso para libertar a pessoa desse tipo de visão, essa visão revolucionária. Então, pessoal, é sim uma religião. Raymond Aron era um sociólogo. Ele não era pastor, não era padre, não era nada. Ele era um sociólogo. Ele tem um livro chamado O Ópio dos Intelectuais, um primor de livro, muito conhecido no Brasil, inclusive. Raymond Aron ele é discutido, inclusive nas universidades. E ele era conservador, e ele vai dizer isso. Ele vai dizer que o marxismo ele não combate a religião, ele se coloca no lugar ele assume. Ele tenta destruir a religião constituída para se impor como uma religião. E aí eu pergunto para vocês, será que um cristão ele pode defender isto? E aí eu quero concluir, acho que eu já falei demais aqui, é porque estou sozinho, né? Não tem ninguém controlando, mas enfim. Por fim, o que eu quero, eu gostaria de concluir dizendo que nós precisamos, de fato, desenvolver uma mentalidade voltada para a Escritura Sagrada. Talvez algumas pessoas perguntem assim, mas Alfredo, e aí, meu caro, como é que nós podemos, então, combater esse tipo de influência? Porque a influência que o socialismo exerce é uma influência perigosa. Por exemplo, as pessoas falam em justiça social. Gente, não existe justiça social. Não existe. Isso é uma mentira. Só existe a justiça do Senhor Deus. Só Ele é justo. E ali nós temos o parâmetro da justiça verdadeira. Percebem? Não existe
essa ideia de uma injustiça social que só pode ser resolvida pela revolução e pela destruição da propriedade. Percebem isso? Ou então as pessoas dizem assim, não, mas o socialismo tem um lado bom porque ele olha para o pobre. Não olha. Isso faz parte do discurso. O que o socialismo faz? Ele toma o ressentimento e a culpa e leva isso à exaustão, dizendo que está favorecendo os mais pobres. Mas isso é apenas uma desculpa. O que, na verdade, ele quer é implantar uma reengenharia social. Não se enganem com relação a isto. Existem 2 livros que são razoáveis, que vão provar que Karl Marx ele teve, sim, contato com religiões obscuras, com religiões que eram contrárias ao Evangelho, e de que isso, na verdade, o influenciou. Na verdade, são livros escritos baseados, inclusive, num livro que ele escreve, onde nesse livro, que veio muito antes do Capital, do Manifesto Comunista, enfim, do jovem Karl Marx, onde ele coloca ali parágrafos que são parágrafos genuinamente religiosos e anticristãos, a partir de religiões pagãs, como Nietzsche, por exemplo, né? Então, a gente vai perceber que esse tipo de mentalidade é uma mentalidade perigosa. E é por isso que as pessoas dizem, não, mas eu gosto do socialismo porque ele vê o pobre, ele vê os desvalidos. Não vê, isso é massa de manobra. Por exemplo, o marxismo vai dizer que defende as mulheres, sempre foram oprimidas, etc. Conversa fiada. Damares é uma ministra. Ela é mulher e é ministra, está lá, foi escolhida lá pelo presidente. A esquerda celebra isso e a defende? Não. Odeia essa mulher. Então, para eles, o mundo não está dividido entre mulheres, indígenas, negros. Não, o mundo está dividido entre revolucionários e, para eles, né, na mentalidade dele, que é uma mentalidade simplista, reacionários. Então, eles não defendem nada, não caia nessa. E os valores do humanitarismo, do auxílio, isso vem do Evangelho. O Evangelho é que nos ensina isso. Então eu não preciso falar em nome do socialismo. Eu tenho que falar em nome apenas do Evangelho. E a única solução, quem disse isso foi Prinsterer. Prinsterer. No século XIX, ele disse o seguinte, a única solução de cura para uma mente revolucionária é o Evangelho. É uma cosmovisão bíblico-reformada. E aí então, eu lembro aqui para vocês o que a Escritura Sagrada nos diz. O Salmo 139, deixe-me só pegar aqui a Escritura Sagrada e ler. E esse Salmo ele reflete muito o que nós deveríamos pensar sobre esse perigo de um socialismo funcional dentro da igreja. Já estou terminando. Diz assim, é o Salmo 139, a partir do verso 19, diz assim, tomaram, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Você sabe o que é ser um homem de sangue no contexto socialista? É ser um Che Guevara, é ser um Mao Tse-tung, é ser um Lenin, um Stalin, é ser um Nicolás Maduro. Isso, obviamente, claro que aqui o contexto é muito mais lato, muito maior, mas eu estou fazendo uma aplicação direta. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. É isso, pergunte lá para o seu professor lá na universidade, para o seu professor do ensino médio, aquele professor marxista, pergunte o que ele acha do Evangelho, o que ele acha da família tradicional, o que ele acha dos valores que nós defendemos. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam. Odeio-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E é claro que as Escrituras Sagradas dizem que
toda filosofia e todo sofisma devem ser colocados debaixo dos pés de Cristo, para que Cristo venha destruí-los com o seu poder. Um dia tudo isso será destruído, todo esse movimento mundial que é o socialismo. E, gente, acordem, acordem, olhem para o mundo, vejam de fato o que significa isto. Portanto, nós precisamos lutar contra esse estado de coisas. Bem, que Deus os abençoe.